Fala, meus canábicos! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da Enfer Canábica. E se você chegou aqui por acaso, não sai daqui que tem muita coisa boa pra você aprender sobre essa plantinha medicinal que todos amam. Quer dizer, em sua maioria todos amam, só não ama quem não conhece. E se você não conhece, por favor, fique aqui junto comigo. Falar nisso, vou até tomar meu remédio dessa planta, viu? Porque essa planta é muito boa. Tomei de cada 3 gotinhas de tarde, 3 gotinhas de noite. Mentira, não é assim, tá? Cada um vai ter a sua dose. Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico, que é por que a maconha foi proibida, ou está ainda proibida em território nacional, né? Por quê? Quais são esses motivos que levou essa planta a sair do nosso convívio? Vocês têm noção? Ih, é muito assunto, hein? Então se prepara. Olha só, vamos partir pro nosso passado. Antigamente, essa planta era vendida, né, até mesmo na farmácia. Vendiam cigarrinhos, né? Eles chamavam de pito de pango, algumas pessoas chamavam de pito de pango, algumas pessoas chamavam de cigarro de cânhamo. As pessoas faziam uso para expectorar e para ficar mais calmo. Que nem algumas pessoas fazem uso da camomila de forma fumada. Pronto, era a mesma coisa. Só que existiram vários motivos que fizeram a planta cannabis ela sair do nosso convívio da forma que foi. Na história, né, dessa planta, nós convivemos com ela há muitos anos. Ela foi a nossa primeira planta domesticada. Ou seja, igual cachorro e gato, né, que a gente coloca, não, o gato nem tanto, mas o cachorro a gente cruzava os cachorros, né, para poder obter outras raças, né, ver como é que iam ficar essas misturas. A planta cannabis, ela tem a planta feminina e a masculina, e a gente podia cruzar essas plantas, e a gente fazia também remédios. Ela era muito indicada para fazer remédios para várias patologias, né, dentro da nossa história, como gota, como reumatismo, para dores no parto. Ela era usada de várias formas em vários locais do mundo. E aos poucos, né, as pessoas começaram a se afastar dessa planta devido a fake news, né? Muitas mentiras em cima dessa planta. Diziam primeiro que essa planta era uma planta que fazia mal, que deixavam as pessoas violentas, que elas poderiam causar danos umas às outras, né? Poderia acontecer confusões quando essas pessoas faziam uso dessa planta, que essa planta era maligna, que essa planta era do diabo, né? Enfim, criminalizaram essa planta de várias formas e existem vários porquês, né? Primeiro lugar, eles diziam que essa planta, ela era uma planta ruim para nossa saúde, né? E proibiram. Agora, peraí, por que não proibiram, né? Vamos pensar junto, por que não proibiram as anfetaminas? Por que não proibiram o bacon, que também faz mal para nossa saúde? Por que também não proibiram outros medicamentos que, se você fizer o uso concomitante com álcool, vai trazer prejuízos para vocês? Por que não fizeram isso? Enfim, existem vários detalhes que a gente pode estar conversando, que inclusive levaram o Brasil também a proibir. Então vamos no começo das pesquisas, né? Quem foi que proibiu? Qual foi a primeira lei, né, que houve no mundo para que fosse proibido? Primeiro lugar, quem fez isso foi Napoleão Bonaparte. Foi a primeira lei, foi Napoleão Bonaparte que fez, né, questão de bloquear essa planta. E ele dizia, né, as evidências falam que essa planta a gente já convivia com ela desde o 3º milênio, e que vários países fizeram questão de bloquear ela, de bloquear o acesso a ela, que ela implicava em fatores negativos para nossa saúde. Mas será mesmo que foi isso? Então, assim, Napoleão Bonaparte, ele iniciou, né, com a proibição e começou a falar que os egípcios ficavam violentos quando faziam uso dessa planta. Então, assim, ele passou a proibir, sancionou uma lei, né, foi sancionada uma lei para que as pessoas não fizessem mais o uso dessa planta, né? Mas por que será? Será que tinha algum motivo por trás disso? Será mesmo que ele estava querendo somente proteger as pessoas para não fazer o uso dessa planta?
gente vai saber daqui a pouco. E você que não deu o seu like ainda, por favor, dê o seu like nesse vídeo. Eu preciso de você para que mais outras pessoas descubram mais sobre a planta cannabis. No início do século XX, vários países fizeram reuniões e mudaram as suas leis devido à proibição. E infelizmente a história não foi somente porque essa planta ela faz mal, né? Existiram muitas coisas envolvidas, inclusive o preconceito e grandes indústrias que estavam de olho no consumo dessas plantas pelas pessoas em relação aos mercados, como o mercado têxtil da época. O cânhamo, ele era uma matéria-prima muito usada para fazer roupa, para poder fazer várias outras coisas, mas que estavam envolvidas com os tecidos. E o algodão, o linho, eles tinham, né, quem produzia o linho e quem produzia o algodão, eles tinham ódio do cânhamo. Por quê? Porque o cânhamo, além de ser barato, fácil de ser cultivado, limpava a terra, várias pessoas podiam fazer o consumo do cânhamo. Para quem não sabe, o cânhamo é a planta da cannabis com menos efeito psicoativo, ou seja, não tem THC suficiente para você fumar ou para você fazer o consumo, para fazer muitos remédios, para fazer remédios fortes. Então as pessoas usavam essa espécie dessa planta, né, a cannabis do tipo cânhamo, para fazer subprodutos, para fazer roupa, para fazer parede, inclusive até combustível hoje já dá para fazer com cânhamo, só para vocês terem noção como ela está envolvida em todas as indústrias. Então, para aqueles, né, aquelas grandes indústrias, inclusive a indústria de remédio, observava a cannabis como uma planta que fosse atrapalhar os negócios. Houveram várias reuniões, né, lá no Cannabis College. A gente conta sobre essa história com bastante tristeza, né? Porque, primeiro, teve problema, né, em observar os mexicanos, os imigrantes que estavam chegando nos Estados Unidos, que tinham consumo, que faziam consumo dessa planta. Então, os americanos começaram a observar eles e dizerem assim: a gente tem que fazer alguma coisa pra irritar esses caras embora daqui, porque, pô, esses caras aqui não tá dando certo. Sabe? Então, assim, foi uma guerra que aconteceu e, assim, aconteceu muita miséria dentro dessa época, que fizeram os mexicanos imigrarem para os Estados Unidos, e o pessoal lá, né, os americanos lá, não estavam nem um pouco afim de receber os mexicanos, porque, assim, tinha suas diferenças de cultura, né? E aí começaram as confusões. Então, assim, era uma guerra que envolvia uma planta, né? Sempre envolveu essa planta. A coitada da cannabis, sem nada a ver com isso, sempre foi, né, sempre ajudou a humanidade, e ela estava sendo colocada ali somente por um motivo de preconceito contra os imigrantes, né? No Brasil foi contra os negros, né? O pessoal do jazz também, as pessoas que faziam música, que se inspiravam com essa planta, também foram proibidos de fazer o uso das substâncias da planta, né? Como se a planta tivesse alguma culpa em relação ao mundo, né? As mudanças do mundo. Então, assim, existem os fatores raciais, existem os fatores econômicos, porque todo mundo queria se beneficiar, todo mundo queria crescer com seus produtos, e o cânhamo, ele era uma possível concorrência. Então, eles queriam tirar essa planta, né? E diziam também que o THC, né? No caso, eles falavam que essa planta fazia mal porque existiam substâncias psicoativas que transformariam o ser humano em uma pessoa malvada, que essa pessoa poderia fazer o mal umas às outras. Falavam também que as mulheres se envolviam com homens negros. Olha só o ponto do preconceito, como o ser humano é ridículo. Eles falavam, né, sobre o preconceito. Hoje a gente sabe que era um preconceito contra os árabes, contra os chineses, contra os mexicanos, contra os negros. Envolveu vários assuntos para que essa planta fosse proibida, né? E hoje, em relação à nossa legislação, o que é que se fala hoje sobre a nossa legislação? A lei 11.343, que é a chamada lei de drogas. A lei de drogas, ela é taxativa ao proibir, né, em todo o nosso território nacional, o plantio, a cultura, a colheita, a exportação, extraídos ou produzidas as drogas, né, com exceção daquelas plantas de uso exclusivamente ritualístico, religioso, para você fazer o uso
dentro da sua igreja, né? Até o momento, a Anvisa não classifica alguns itens de cannabis como medicamento, né? Então, ela autoriza a importação desses medicamentos se você tiver uma doença justificável para você fazer o uso dessa planta, e tem que ter uma autorização médica para você fazer o consumo. Então, assim, existiram questões de raças envolvidas nessa proibição, ou seja, o preconceito envolvendo, né, a criminalização que acompanha as raças de classe. Então, se a gente for para as pesquisas, né, a gente vê muitas pessoas foram presas por conta de fazer o consumo dessa planta, né, ou por estar portando essa planta, ou por vender essa planta. Então, isso sim ainda é considerado crime no Brasil, e a gente precisa mudar isso, porque já existem vários outros países que já mudaram também a sua legislação para justamente facilitar a pesquisa e mostrar que de fato as coisas mudaram. Hoje a gente tem tecnologia para mostrar que a planta é ansiolítica, analgésica, anti-inflamatória, antirreumática, anticâncer, estimuladora do apetite, indutora do sono. Então, assim, hoje a gente tem tecnologia para provar, né, com provas suficientes de que ela é necessária para o nosso organismo, né? Até porque foi descoberto o sistema endocannabinoide. Mas, antigamente, as pessoas não tinham essa noção, não tinham como provar, então isso ficava muito escondido para quem realmente estudava a planta, para quem podia estudar, escondido. Muitas vezes as pessoas faziam pesquisa escondido, né? Como muitos profissionais, como o nosso querido Elisaldo Carlini, que fez muita pesquisa em torno dessa planta, mas teve que parar de fazer as pesquisas aqui no Brasil, por causa da proibição. Porque não podia nem tocar no assunto, porque não podia nem falar, quem dirá fazer apologia, porque antes isso aqui era fazer apologia, né? Você colocar no jaleco uma folha ou você falar sobre essa planta, você podia sim ser preso. Então, alguns estudos, né, falam, vou dar uma lidinha, uma pescada aqui, mostra que 8 a cada 10 presos em flagrante são negros. São pessoas que sofrem agressões, são pessoas que não têm condições de pagar um advogado, fica muito tempo ali por causa de um simples bag de cannabis. Porque a pessoa tá tentando ativar o sistema dela aí do canabinoide, ou enfim, né, tentar ajudar uma outra pessoa, ela acaba sendo presa, em sua maioria ela é negra, né? Então, assim, de fato mostra o quanto nós somos preconceituosos, né? Porque dar uma batida num branco não dá, mas dá no negro. E assim, o branco também faz faz consumo de cannabis, e às vezes faz até muito mais do que quem não tem condições de comprar uma planta de qualidade, lembrando. Né? Então, assim, muitos casos, né, são analisados de roubo ou da lei de drogas, né, que estão envolvidos na lei de drogas, e é um cenário que a gente precisa observar com mais carinho, porque as coisas mudaram em todo o mundo e o Brasil também precisa se atualizar, observar, enxergar a proibição dessa planta de forma diferente hoje, né, e observar que as pessoas que estão presas lá por causa de uma pequena quantidade de cannabis, enfim, pode ser modificado isso, como em outros países já está sendo. Então a gente tem que o quê? Abrir a mente. Então, assim, a cannabis, ela já pode ser cultivada em outros países, inclusive aqui no Brasil, através das associações, né? Já existem algumas fazendas, como a fazenda da PEP, a fazenda da Abras, que foi a primeira, né? Existem outras associações nascendo que estão plantando essa planta legalmente. Então, assim, a gente precisa começar a olhar para esse lado com mais carinho. Essas pessoas que foram presas, a gente precisa ajudar elas a saírem de lá, né, para que elas possam voltar para a comunidade e, quem sabe, aprender mais sobre essa planta, como manipular essa planta. E a gente precisa de uma mudança na nossa lei de drogas, porque se a gente já pode tomar o remédio dessa planta importado, por que a gente não pode fazer o nosso medicamento, né? É isso que as associações hoje buscam ajudar as pessoas a fazerem o uso dessa planta, né, como redução de danos, ajudando na melhoria dos sintomas, porque a planta
planta é medicinal, sempre foi usada. Napoleão fez a parte dele de bloquear, né? Um abençoado, né? Que eu não vou citar o nome, porque eu nem gosto de falar dele, lá nos Estados Unidos, também fez a parte dele, falando besteira e incentivando as pessoas a bloquearem essa planta lá. Mas já foi desmistificado, já foi mostrado o potencial lá nos Estados Unidos sobre essa planta, e lá já tem mais de 36 estados que essa planta já vem sendo não somente estudada, mas também quebrando esses mitos. Eles passaram a liberar em vários locais dos Estados Unidos essa planta para fazer o consumo. No Canadá também, depois da Holanda, foi um local onde eles conseguiram observar a cannabis de uma forma mais carinhosa, né? E observaram que, poxa, a gente tá fazendo besteira, né? Bloqueando essa planta, uma planta simples dessa que ajuda, que tem vários efeitos medicinais. Por que a gente não pode fazer isso se a gente liberou o cigarro, que é o causador de mais de 50 doenças e pode causar, inclusive, câncer, né? Que é um conjunto de mais de 100 doenças. Por que a gente não vai pensar aqui da mesma forma que esses países de primeiro mundo estão pensando, né? Então, assim, a gente tem que analisar que foram vários motivos que fizeram no passado essa planta estar bloqueada pra gente, mas que agora o mundo inteiro já se mobilizou para se ajudar com essa planta, para que essa planta pudesse ajudar, inclusive, no Covid. Já tem muitas pesquisas positivas para cannabis e a gente ainda tá pensando se pode ou não pode liberar essa planta. Gente, pelo amor de Deus, atualiza. Atualiza. Então, assim, nos Estados Unidos também foi bloqueada, também foi proibida e hoje já não é mais. Então, por que a gente ainda está brigando por uma coisa que lá eles já estão gerando emprego, lá eles já estão ajudando o solo deles a regenerar com a própria planta, porque de fato lá, né, foram muitas queimadas, eles acabaram muito a fauna e a flora deles e eles estão tentando recuperar isso, né, nunca é tarde. Sempre é importante a gente falar sobre isso. Então, assim, aqui a gente tem que observar que nós precisamos inserir as pessoas nesse conteúdo, inserir as pessoas para acreditarem na ciência e não nos mitos, e não nas inverdades que são colocadas por aí. Então, assim, muitas pessoas falam, mas isso não é aprovado por Deus. Gente, quem fez as plantas? Quem foi que fez tudo que há aqui na Terra? Quem foi que fez a planta cannabis? Se não foi Deus, eu não sei quem foi, porque eu só sei que foi o criador que fez essa planta e que ela tem mais de 500 substâncias. Foi comprovado cientificamente que essa planta faz bem para várias patologias e nós ainda estamos brigando em guerra com a planta, encarcerando negros, que em sua maioria são negros, né? Então, assim, a gente tá acabando com a vida de outras pessoas estão cheias de transtornos mentais dentro dessas cadeias que não estão preparadas para receberem seres humanos. Por mais que eles tenham feito, a gente precisa dar o mínimo, né, de qualidade de vida ali dentro daquele lugar para aquelas pessoas, porque senão elas vão sair piores, mentalmente falando. Por que a gente precisa pensar nisso com mais carinho, né? No século XX era pensado de um jeito, mas a gente evoluiu, nós somos seres mutáveis. Então, assim, as pessoas precisam ver a cannabis com outros olhos, porque de fato vários países de primeiro mundo, como a gente chama, já estão à frente de nós, já estão vendo essa planta, né, de forma positiva. Então a gente também tem que olhar para o nosso povo, olhar para as pessoas que estão presas, olhar para as mães que necessitam desse medicamento para essas crianças e que esse medicamento muitas vezes é caro para fazer o consumo e às vezes elas precisam fazer óleos de plantas que são sujas, que estão prensadas, né, podendo fazer o uso de uma planta mais limpa, de uma planta mais rica em CBD e THC. Quando as plantas envelhecem, elas vão mudando as suas substâncias, elas vão ficando mais fracas, né? E mais fracas em algumas substâncias e mais fortes em outras substâncias. Então, quando as plantas elas vão se decompondo, elas vão se modificando. Então, quando a gente faz um óleo achando que vai ter CBD suficiente para aquela criança, ou vai ter CBD ou THC suficiente para aquela patologia, às vezes isso não acontece. E aí a gente acaba gastando dinheiro, gastando tempo e não fazendo um medicamento de qualidade. Então, assim, até mesmo para fazer um medicamento você precisa de uma autorização. Então, assim, essa planta, existiu vários problemas que fizeram essa planta ficar escondida.
né? Recapitulando, o preconceito, pelo fato dela estar envolvida em várias indústrias que queriam se beneficiar da saída dela, né? Da proibição dela para poder para poder essas empresas se beneficiarem e venderem seus produtos, né? Como a indústria da celulose, como a indústria do plástico, como a indústria de tecido, como a indústria de medicamento. Então, assim, todas elas fizeram uma reunião para saber o que é que poderia ser feito para cortar essa planta. E aí eles lançaram fake news, filmes. Na época não tinha série, né? Mas eram aqueles filmes que mostravam as mulheres ficando violentas ou os homens ficando violentos, cometendo crimes. Então faziam com que as pessoas olhassem e dissessem: meu Deus, não quero que meu filho use isso porque ele vai cometer tal coisa. Mas isso já foi desmistificado. Então eram os exageros que faziam as pessoas se afastarem da planta e criarem um repúdio. Tudo isso foi combinado, entendeu? Tudo isso. Então a gente precisa lembrar que a gente precisa voltar na nossa história e se redimir com as pessoas que a gente falou mal, porque essa pessoa fazia uso dessa planta. A gente precisa voltar na história e desencarcerar esse pessoal que tá sofrendo por causa da planta, né? A gente tem que entender cada pessoa, né? Então, se você tá aqui me assistindo até agora, por favor, não deixe de deixar o seu comentário e dizer o que é que você acha do vídeo, dar opiniões, isso é muito importante pra mim, tá? Então, assim, existiu esses problemas políticos, existiram os preconceitos e a gente precisa mudar o rumo da vida dessas pessoas, da nossa vida, porque a gente também precisa dessa medicação para ter equilíbrio interno. Então, se você quer ajudar alguém, envia esse vídeo para ela e diz para ela o quanto a vida está mudada, né? E se você me acompanha aqui, você vai observar o quanto vem de conteúdo importante. Então, recomende esse vídeo, recomende esse canal para os seus amigos, para as pessoas começarem a observarem essa planta com outros olhos, tá? E é isso, eu sou Stephanie, enfermeira, pós-graduada em fitoterapia e também graduada pela Faculdade de Cannabis de Amsterdã em cannabis medicinal. E eu estou aqui para ensinar você a pensar de forma diferente com a verdade, que é o que a gente merece. Nós merecemos a verdade. E é isso, um beijo pra você e até o próximo vídeo!